Todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje conheceremos a história de mais um estado brasileiro. Mas antes de irmos à história, eu peço a vocês que deixem um like nesse vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o canal, faz com que o YouTube entregue o conteúdo a mais pessoas. Se você está aqui vendo esse vídeo, mas não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque assim você sempre vai saber quando eu postar um vídeo novo. E compartilhem nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. Peçam para eles virem até aqui também conhecerem as histórias e também se inscreverem no canal. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar no tempo para conhecer a história de mais um estado do Brasil. Vou pedir aqui licença e sua honrosa presença para falar do nosso mapa. Estados e capitais, nos seus grupos regionais, doravante, nada escapa. No meu norte, do Amapá, capital é Macapá. Eu digo sem cerimônia, do Acre falo, é Rio Branco. Seu amigo aqui é franco, Porto Velho é de Rondônia. Não vá se perder na lista, de Roraima é Boa Vista, do Pará, digo, é Belém. Estude, atinja seus afins, Palmas é do Tocantins. Amazonas, Manaus tem. Vou partir para o Nordeste, terra de cabra da peste. Maranhão é São Luís. Indo em terra nordestina, Piauí tem Teresina, a minha pesquisa diz. Anote por gentileza, Ceará é Fortaleza. Escreva aí que é Natal, do Rio Grande do Norte. Se preciso for, recorte. Decore, é fundamental. Paraíba, João Pessoa, e Bahia, terra boa, não vacile, é Salvador. Que a cachola não me pife, de Pernambuco é Recife, acompanhe, por favor. Na cuca já deu um nó, não desista, é Maceió, de Alagoas, capital. Desse estudo participe, Aracaju de Sergipe, guarde aí para ser o tal. O Sudeste agora é tema, não vai ser muito problema aprender essa lição. Seu mestre não desaponte e lembre, Belo Horizonte, de Minas Gerais, irmão. Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Encanto, a capital não me dá. Seja esperto, agora tente, São Paulo tem igualmente uma capital xará. Para o sul vamos rumar e com certeza gravar. Florianópolis é a de Santa Catarina. Se você se determina, vai ser fácil, tenho fé. Rio Grande do Sul, amigo, Porto Alegre tem, eu digo. Na beira do rio Guaíba, lá embaixo ainda há, no estado do Paraná. Não esqueça, Curitiba. Seu confrade agora avisa, Centro-Oeste finaliza. Não se canse aí, seu moço, o cordel cultura traz. É Goiânia de Goiás, Cuiabá de Mato Grosso. Para tirar a nota azul, do Mato Grosso do Sul, Campo Grande vai dizer. No Distrito Federal, a capital nacional é Brasília, pode crer. Com roteiro concluído, espero ter atingido a meta, inscrito querido, de levar informação. Foi boa a minha intenção. Usei a rima por meio, em versos fiz um passeio, a todos meu abração. Gerson Brito. O estado que nós vamos conhecer hoje um pouco a história é a Bahia, que está situado na região Nordeste e faz limite com outros 8 estados brasileiros. É o estado brasileiro que mais faz divisas, com Minas Gerais, com Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Piauí, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
é banhada pelo Oceano Atlântico e tem a mais extensa costa de todos os estados do Brasil. O estado da Bahia é um pouco maior do que a França. Dentre os estados nordestinos, a Bahia representa a maior extensão territorial, a maior população, o maior produto interno bruto e o maior número de municípios. A capital estadual é Salvador, terceiro município mais populoso do Brasil. Um dos primeiros núcleos de riqueza açucareira do Brasil, a Bahia recebeu um imenso contingente e enorme influência de africanos escravizados, trazidos pelos colonizadores europeus para comercialização, visando a suprir os engenhos e as minas de ouro da colônia. Esses indivíduos escravizados procediam em especial do Golfo da Guiné, das antigamente chamadas Costas dos Escravos, da Pimenta do Marfim e do Ouro, no oeste africano, com destaque para o Império de Oió, fundado e habitado pelo povo Iorubá, e o antigo reino de Daomé. Em contraposição ao Rio de Janeiro, viria a receber escravos procedentes principalmente de Angola e Moçambique. Assim, a influência da cultura africana na Bahia permaneceu alta na música, na culinária, na religião, no modo de vida de sua população, não só ao redor de Salvador e do recôncavo baiano, mas principalmente em toda a costa baiana. Um dos símbolos mais importantes do estado é a da negra com o tabuleiro de acarajé, vestida de turbante, colares e brincos dourados, pulseiras, saias compridas e armadas, blusa de renda e adereços de pano da costa. A típica baiana. A Bahia é considerada a parte mais antiga da América Portuguesa, porque foi na região de Porto Seguro que a frota de Pedro Álvares Cabral ancorou em 22 de abril de 1500, marcando o descobrimento do Brasil pelos portugueses e a celebração da primeira missa na Praia da Coroa Vermelha, presidida pelo Frei Henrique Soares de Coimbra. Portanto, a Bahia é o berço do Brasil, é onde nasce o nosso Brasil. É de se destacar também o decreto da abertura dos portos às nações amigas, que foi promulgada em 28 de janeiro de 1808 por meio de uma carta régia pelo príncipe regente Dom João VI de Portugal, na capitania da Bahia, acabando com o monopólio comercial e abrindo a economia brasileira para o comércio exterior. Em 1º de novembro de 1501, o navegante florentino Américo Vespúcio, a serviço da coroa portuguesa, descobriu e batizou a Baía de Todos os Santos, maior reentrância de mar no litoral, desde a foz do rio Amazonas até o estuário do Rio de Prata. O local foi escolhido para abrigar a sede do governo geral em março de 1549, com a chegada do fidalgo Tomé de Souza, a mando do rei Dom João III de Portugal, para fundar o que seria, pelos próximos 214 anos, a cidade capital do Brasil Colônia, Salvador. O estado possui um alto potencial turístico que vem sendo muito explorado através de seu litoral, que é o maior do Brasil, da Chapada Diamantina, do Recôncavo e de outras belezas naturais e de valor histórico e cultural. Possui a 7ª maior economia do Brasil, com um produto interno bruto superior a 290 bilhões de reais. Sua renda, no entanto, bandeira do Brasil, o estado da Bahia é representado pela estrela Gama Crucis, da constelação do Cruzeiro do Sul. Local de chegada dos primeiros portugueses ao Brasil no ano de 1500, a região do que viria a ser o estado da Bahia começou a ser povoada por portugueses em 1534. Até então, a região era habitada por indígenas, como os tupinambás, os aimorés e os tupiniquins.
No território correspondente ao atual estado da Bahia, foram formadas 5 capitanias hereditárias, entre 1534 e 1566, conservadas até a segunda metade do século XVIII. Foram elas a Capitania da Bahia, doada a Francisco Pereira Coutinho em 5 de março de 1534, a Capitania de Porto Seguro, doada a Pero do Campo Tourinho em 27 de maio de 1534, a Capitania de Ilhéus, doada a Jorge de Figueiredo Correia em 26 de julho de 1534, e a Capitania das Ilhas de Taparica e Tamarandiva, doada a Dom Antônio de Ataíde em 15 de março de 1598, e a Capitania do Paraguaçu, ou do Recôncavo da Bahia, doada a Álvaro da Costa em 29 de março de 1566. Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, fundou Salvador, que se tornou a primeira capital do país em 1549, devido à necessidade de se criar um centro político e administrativo, capaz de congregar todas as capitanias. Foi por muitos anos a maior cidade das Américas. Em 1572, o governo colonial dividiu o país em 2 governos, um sediado em Salvador e o outro no Rio de Janeiro. A situação se manteve até 1581, quando a capital do Brasil passou a ser, novamente, apenas Salvador. A capital foi transferida para o Rio de Janeiro, definitivamente, em 1763, pelo rei Dom João V, devido à descoberta do ouro e pedras preciosas em Minas Gerais, de modo que a nova capital tivesse mais fácil acesso às regiões mineradoras. Desde então, o eixo sul-sudeste se consolidou como o novo centro econômico, político, administrativo do Brasil. Em Salvador, concentrou-se uma grande população de europeus, índios, negros e mestiços, em decorrência da economia centrada no comércio, dezenas de engenhos instalados na vasta região do Recôncavo. O território original da Bahia compreendia a margem direita do Rio São Francisco, à esquerda pertencia a Pernambuco. Estava basicamente dividido entre 2 grandes feudos, a Casa da Ponte e a Casa da Torre, dos senhores Guedes de Brito e Garcia Dávila, promotores da ocupação de seu território. No século XVII, a grande produção de pau-brasil e de açúcar, mercadorias valorizadas na época, no Nordeste do Brasil, fez essa região se integrar ao comércio internacional, atraindo também corsários europeus. Assim, Salvador, a sede colonial do Império Português na América Portuguesa, foi visada e atacada por outras potências europeias da época, em especial Inglaterra e Países Baixos, até que em 1624 foi conquistada pela Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais. Os neerlandeses, liderados por Jacob Willekens e Johan van Dorff, e com a participação de Piet Hein, chegaram à capital baiana com inúmeras embarcações e mais de 3.600 soldados, enquanto, no outro lado, sem receber reforços, havia apenas 80 militares que debandaram com a maioria da população na iminência do ataque. Os neerlandeses chegaram à praça deserta, exceto pelo governador, que segurava a espada em riste, prometendo defender a cidade até a morte. Foi detido. Salvador chegou a ficar sob domínio neerlandês por 1 ano, de 1624 a 1625, mas foi retomada por tropas pernambucanas na chamada Jornada dos Vassalos, com a ajuda da esquadra luso-espanhola, comandada por Henrique de Toledo Osório. Mas,
maioritariamente portuguesa, cujo general era Dom Manuel de Menezes, capitão-mor da Armada da Costa de Portugal. O recôncavo, organizado nas pequenas vilas, prepararam a reação, com ajuda e empenho do Dom Marcos Teixeira de Mendonça, que era o bispo da Bahia. Nova invasão ocorreu em 1638, período em que João Maurício de Nassau dominava boa parte do Nordeste, mas foi fortemente repelida. Embora tenha falhado, Pitt e White da Witt, junto a outros que tentaram tomar Salvador, novamente capturaram vários navios portugueses com uma grande carga de açúcar. Em 1798, a Bahia foi cenário da Conjuração Baiana, que propunha a formação da República Baiense, movimento pouco difundido, mas com repressão superior àquela da Inconfidência Mineira. Seus líderes eram negros instruídos, os alfaiates João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos Lira e os soldados Lucas Dantas do Amorim Torres e Luiz Gonzaga das Virgens, associados a uma elite liberal, Cipriano Barata, Moniz Barreto e Aguilar Pantoja. Mas só os populares foram executados, mais precisamente no Largo da Piedade, em 8 de novembro de 1799. As lutas pela emancipação tiveram início na Bahia ainda em 1821, e mesmo após a declaração da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, o Estado continuou em luta contra as tropas portuguesas até a rendição destas, ocorridas no dia 2 de julho de 1823, após diversas batalhas. A data, feriado estadual, é comemorada pelos baianos como o Dia da Independência da Bahia. Com a independência do Brasil, os baianos exigiram maior autonomia e destaque. Como a resposta foi negativa, organizaram levantes armados que foram sufocados pelo governo central. Foi o caso da Federação dos Guanais, levante de 1832. Em 1834, a Bahia foi palco da Revolta dos Malês, como eram conhecidos os escravos africanos islamizados, tida como a maior revolta escrava da história do Brasil. Com a República, ocorreram outros incidentes políticos importantes, como a Guerra de Canudos e o bombardeio de Salvador em 1912. A Bahia contribuiu ativamente para a história brasileira e muitos expoentes baianos constituem nomes de proa na política, cultura e ciência do país. Em termos de extensão territorial, a Bahia é o 5º estado. O principal rio é o São Francisco, que corta o estado na direção sul-norte. Também, com grande importância, encontramos os rios Paraguaçu, maior rio inteiramente baiano, e o de Contas, maior bacia situada apenas no estado, que se somam aos rios Jequitinhonha, Itapicuru, Capivari, Rio Grande, entre outros. Compõe um total de 16 bacias hidrográficas. O território está situado na fachada atlântica do Brasil. O relevo é caracterizado pela presença de planícies, planaltos e depressões, e as formas tabulares e planas, que são as chapadas, os chapadões e os tabuleiros. Um único recorte no litoral baiano determina o surgimento do recôncavo baiano, cuja superfície apresenta um solo variado, sendo muito pouco fértil em algumas áreas, enquanto em outras a fertilidade é favorecida pela presença do solo massapê, que é formado por terras de origens argilosas. O censo demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, a Bahia é o 4º estado brasileiro mais populoso e o 15º mais povoado, com uma população de 14.016.906 habitantes.
distribuídos em 417 municípios. Segundo o mesmo censo, 6.880.368 habitantes eram homens e 7.141.064 habitantes eram mulheres. Um estudo genético realizado no Recôncavo Baiano confirmou o alto grau de ancestralidade africana na região. Foram analisadas pessoas da área urbana dos municípios de Cachoeira e Maragogipe, além de quilombolas da área rural da Cachoeira. A ancestralidade africana foi de 80,4%, a europeia 10,8% e a indígena 8,8%. Outro estudo ainda revela que, em relação aos ciganos, a Bahia é o estado brasileiro onde há a maior quantidade de grupos, segundo uma pesquisa inédita do IBGE. O catolicismo é a religião dominante no estado. Em Salvador, foi erguida a primeira igreja católica em solo brasileiro, graças a Catarina Paraguaçu, onde hoje é o bairro da Graça. A padroeira do estado é a Nossa Senhora da Conceição da Praia, cujo templo é alvo de culto. Mas, apesar disso, o mais famoso culto no estado é o culto ao Senhor do Bonfim, que é considerado popularmente como padroeiro. O sincretismo com as religiões de origem africana, que na Bahia, mais que qualquer outra parte do país, se mantiveram vivas, veio a misturar o candomblé com o catolicismo e outras variantes cristãs. Surgiram, então, religiões mistas, como a cabula e a umbanda. Sobressaem neste campo a figura cultuada de Mãe Menininha dos Gantóis e terreiros como o Ilê Axé ou Poafonjá, além de toda uma cultura que permeia as crenças do povo baiano. O município mais populoso da Bahia é Salvador, que é a capital do estado e conta hoje com quase 3 milhões de habitantes. Também é o terceiro mais populoso do Brasil. A história da política no estado brasileiro da Bahia confunde-se muitas vezes com a política do país, e boa parte dela equivale à mesma, uma vez que Salvador, por muitos anos, foi a capital da colônia. Bahia é um dos mais representativos estados da federação. Durante o período imperial, contou com diversos primeiros ministros. Na fase republicana, estiveram à frente de vários movimentos nacionais baianos, como Rui Barbosa, César Zama, Aristides Espínola e outras. República Velha dominou o cenário estadual José Joaquim Seabra. Durante a Era Vargas, surgiu a figura de Juracy Magalhães. E, em contraposição com a redemocratização do pós-guerra, o socialista Otávio Mangabeira. A atual sede é o Palácio de Ondina, situada no bairro de Ondina desde 1967. A economia do estado baseia-se na indústria química, petroquímica, informática, automobilística e suas peças, agropecuária, mandioca, grãos, algodão, cacau e coco, mineração, turismo e nos serviços. Existe um importante polo petroquímico de Camaçari, onde funciona, entre outros empreendimentos, a montadora Ford, que foi a primeira indústria automobilística a se instalar na região em 2001. A Grande Lavoura está baseada há décadas nas culturas da cana-de-açúcar, onde é integrada com modernas usinas, e cacau, e mais atualmente na soja e no algodão. Entre as pequenas culturas comerciais, a mandioca, o coco da Bahia, o fumo, o café, o agave, a cebola, dendê e, consequentemente, o azeite de dendê são as produções em destaque.
Culturas de subsistência estão em todo o território, sendo que a cultura da mandioca é a mais importante, seguida pelo feijão, o milho, o café e a banana. A Bahia é o primeiro produtor nacional de coco, manga, guaraná, sisal e mamona. Também é o segundo maior produtor de cacau, algodão, banana e mamão, o quarto maior produtor de café e laranja e o sexto maior produtor de soja. Importante elemento da economia baiana, a pecuária bovina ocupa hoje o sexto lugar nacional, enquanto a caprina registra atualmente os maiores números do setor em todo o Brasil. Diferentemente da satirização feita pelos grandes meios de comunicação, o dialeto falado na Bahia, segundo alguns linguistas, seria parte integrante do grupo sulista, sendo, portanto, um dialeto próprio, não fazendo parte dos dialetos do Nordeste. Algumas de suas gírias são estranhas para as outras regiões do país, como os famosos oxente, massa, no sentido de coisa boa, e aonde, utilizado para negar uma frase. Candomblé, ou do tabuleiro da baiana do acarajé, da culinária baiana brotam o acarajé, o abará, o vatapá e tantos pratos temperados pelo azeite de dendê, festejando os santos como o caruru ou festejando a vida como a muqueca e o mingau. Bahia ocorrem várias festas durante o ano todo. As principais são a lavagem do Senhor do Bonfim, o Carnaval da Bahia e as diversas micaretas, que ocorrem no ano todo, sendo esse evento momesco, fora de época, uma criação baiana. Nas últimas décadas, a Bahia tem sido um verdadeiro celeiro musical. Surgiram muitos artistas, músicos, instrumentistas, cantores, compositores e intérpretes de grande influência no cenário musical nacional e internacional. Tendo a maior cidade das Américas durante muitos séculos, a sua capital foi local dos nascimentos a partir da influência africana, do samba de roda, seu filho samba, o lundu e outros tantos ritmos, movidos por atabaques, birimbaus e marimbas, espalhando-se pelo resto do Brasil e ganhando o mundo. E essa foi a nossa história de hoje, a nossa viagem pelo Brasil hoje foi na Bahia. É óbvio que, como eu sempre digo, falamos resumidamente, eu resumi aqui para contar um pouquinho da história antiga e moderna da Bahia para vocês. E eu espero de coração que vocês tenham gostado de conhecer essa história. E o convite que eu tenho feito em todos os vídeos eu volto a fazer. Quando forem de férias, se tiverem oportunidade, vão para a Bahia. Um lugar rico em histórias, em lugares paradisíacos, em boa comida, que atrai pessoas do mundo todo. Tenho certeza que vocês jamais irão se arrepender de conhecer a Bahia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima. No tabuleiro da baiana, arma-se o xadrez dos orixás e, na sua vez de jogar, Oxalá respeita o bispo e põe seu cavalo a se movimentar. É essa a essência da Bahia, a convivência em harmonia, terra onde o filho de santo passeia no jardim de Alá, onde cada canto tem seu canto e até o morro é da paciência. Mas se alguém te provocar, não vá tapar o sol com a peneira. Espere a hora que a maré da cidade baixa e vá andar na ribeira do mar, de ponta a ponta. O Maitá, essa fome de oceano e de sobremesa água doce. Abaeté, te lambuzar. Depois dance até capoeira subir. Deixa a Bahia te invadir com sua gente de cor, que a paleta do pintor fez tela a óleo de dendê. Numa beleza de até mestre calar a fala. Difícil será fazer a mala quando a viagem chegar ao bom fim. Mas não deixes a saudade se arvorar. Pegue o caminho das árvores,
sempre que quiseres voltar. E onde queres que vás, todos os santos irão te acompanhar, pois a Bahia vai contigo, costurada em um patuá.